Bem-vindos, amigos e amigas do canal. Meu nome é Ulisses Bueno e sou advogado. Já peço por gentileza seu like e inscrição ao canal. No vídeo de hoje, vamos responder uma pergunta cada vez mais frequente entre trabalhadores e segurados do INSS. Planejamento previdenciário realmente vale a pena? Será que é necessário planejar a aposentadoria com antecedência? Ou basta esperar chegar à idade ou o tempo necessário e fazer o pedido pelo meu INSS? A resposta é: depende da situação de cada pessoa. Mas em muitos casos, o planejamento pode evitar erros, antecipar problemas e até fazer diferença no valor do benefício que será recebido durante muitos anos. Vamos entender. Primeiro, precisamos explicar o que é planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é uma análise antecipada de toda a vida contributiva do segurado. O objetivo é descobrir quanto tempo de contribuição a pessoa realmente possui, quais períodos ainda precisam ser comprovados, qual regra de aposentadoria pode ser utilizada, quando o segurado poderá se aposentar, quanto poderá receber e se existe alguma providência que deveria ser tomada antes de apresentar o pedido ao INSS. Em outras palavras, o planejamento tenta responder duas perguntas muito importantes: quando eu posso me aposentar? E qual é a melhor forma de me aposentar dentro das possibilidades previstas na legislação? Esse segundo questionamento é fundamental, porque nem sempre a primeira aposentadoria disponível é a mais vantajosa. Um exemplo simples. Imagine uma pessoa que descobre que já pode pedir aposentadoria hoje. Ela faz uma simulação e percebe que teria direito a determinado valor. Mas depois de analisar sua situação completa, verifica que, esperando alguns meses e preenchendo outra regra, poderá obter um benefício mais vantajoso. Nesse caso, a pergunta deixa de ser apenas: eu já posso me aposentar? E passa a ser: vale a pena me aposentar agora? São questões diferentes. E essa diferença pode acompanhar o segurado durante muitos anos. Primeiro problema: não conhecer o próprio QUINIS. Um dos principais pontos do planejamento previdenciário é a análise do QUINIS. O Cadastro Nacional de Informações Sociais reúne grande parte das informações utilizadas pelo INSS. Ali aparecem vínculos de emprego, contribuições, salários, empresas e outros dados da vida previdenciária. Mas o QUINIS pode apresentar problemas. Podem existir vínculos que não aparecem, datas incorretas, salários de contribuição errados, contribuições ausentes, indicadores de pendências ou períodos que precisam ser comprovados. Imagine uma pessoa que acredita possuir 35 anos de contribuição. Ao analisar o cadastro, percebe que o INSS está reconhecendo apenas 32. Se ela descobrir isso somente no momento do pedido de aposentadoria, terá um problema. Se descobrir alguns anos antes, terá tempo para localizar documentos e tentar corrigir a situação. Essa é uma das grandes vantagens do planejamento. Identificar o problema antes que ele se transforme em um indeferimento. Segundo problema: não saber qual regra de aposentadoria se aplica. Depois da reforma da Previdência, a análise ficou ainda mais importante. Quem já contribuía antes de novembro de 2019 pode estar sujeito a diferentes possibilidades. Dependendo da situação, podem existir direito adquirido, regra dos pontos, idade mínima progressiva, pedágio de 50%, pedágio de 100%, aposentadoria por idade ou regras específicas para determinadas categorias. E uma pessoa pode preencher mais de uma regra em momentos diferentes. Por isso, simplesmente saber o total de contribuições nem sempre é suficiente. É necessário comparar as possibilidades. Terceiro problema: pedir a aposentadoria no primeiro dia possível. Esse é um erro que merece atenção. A pessoa entra no meu INSS,
faz uma simulação e aparece a informação de que já possui condições para solicitar o benefício. Então, ela imediatamente apresenta o pedido. Mas será que aquela é realmente a melhor aposentadoria disponível? Pode existir outra regra próxima de ser preenchida. Pode haver períodos ainda não considerados. Pode existir contribuição que precisa ser corrigida. Pode haver documentação de atividade especial. Por isso, antes de pedir, é importante analisar o cenário completo. A aposentadoria é uma decisão que pode produzir efeitos financeiros durante décadas. Alguns meses de planejamento podem ter consequências durante muitos anos de recebimento do benefício. Quarto problema: confiar apenas na simulação do meu INSS. A ferramenta Simular Aposentadoria é muito útil. Ela permite ao segurado consultar seu tempo de contribuição e verificar as regras em que poderá se enquadrar. Mas existe uma limitação importante. A simulação trabalha principalmente com as informações existentes nos sistemas do INSS. Se os dados estiverem incompletos, o resultado também poderá não representar toda a realidade previdenciária. Imagine que um vínculo de 4 anos não esteja registrado corretamente. A simulação poderá simplesmente calcular a aposentadoria sem considerar aquele período. Por isso, a ferramenta é excelente como ponto de partida, mas ela não elimina a necessidade de conferir o histórico. Quinto problema: tempo especial não analisado. Outro exemplo clássico envolve trabalhadores que exerceram atividades expostos a agentes prejudiciais à saúde. Dependendo do período trabalhado e da documentação existente, a atividade especial pode influenciar significativamente a situação previdenciária. Documentos como o PPP podem ser fundamentais. Se esse período não for analisado, o segurado pode fazer uma simulação utilizando um tempo inferior ao que eventualmente poderia ser reconhecido. Isso pode alterar a data da aposentadoria, a regra aplicável e, eventualmente, o cálculo do benefício. Sexto problema: período rural não considerado. Existem pessoas que começaram a trabalhar no campo e posteriormente passaram para atividades urbanas. Dependendo das circunstâncias e da legislação aplicável ao período, a atividade rural pode ser relevante para a aposentadoria. O problema é que muitos segurados só começam a procurar documentos décadas depois. Quanto mais tempo passa, maior pode ser a dificuldade para localizar provas. No planejamento antecipado, esse problema pode ser identificado enquanto ainda existe tempo para organizar a documentação. Sétimo problema: tempo de serviço público. Também existem pessoas que trabalharam parte da vida no serviço público e outra parte vinculadas ao INSS. Dependendo da situação, pode ser necessário utilizar uma certidão de tempo de contribuição para transportar determinado período de um regime previdenciário para outro. Isso precisa ser planejado corretamente. O mesmo período não pode ser utilizado 2 vezes para gerar benefícios diferentes. Oitavo problema: contribuições como autônomo, MEI ou facultativo. Quem realiza contribuições por conta própria também precisa ter atenção. Código de pagamento incorreto, contribuição abaixo do mínimo, recolhimentos em atraso ou utilização de modalidade inadequada podem gerar dificuldades. Dependendo da finalidade previdenciária pretendida, determinadas contribuições podem exigir análise ou complementação. Por isso, simplesmente pagar o INSS não significa necessariamente que tudo estará adequado para qualquer aposentadoria. O planejamento ajuda a verificar se as contribuições realizadas estão coerentes com o objetivo previdenciário da pessoa. Mas, quando vale a pena fazer planejamento? O planejamento pode ser especialmente interessante para quem está próximo da aposentadoria, possui muitos vínculos de trabalho, trabalhou em atividade especial,
possui períodos rurais, trabalhou no serviço público, foi autônomo ou contribuinte individual, possui contribuições em diferentes valores, trabalhou em mais de uma atividade ao mesmo tempo, possui erros no Kines ou simplesmente quer saber quando poderá se aposentar e qual benefício poderá receber. Mas não é necessário esperar chegar aos 60 anos para começar. Quanto antes determinados problemas forem identificados, mais tempo haverá para solucioná-los. Um segundo exemplo. Imagine uma pessoa com 58 anos. Ela pretende trabalhar até os 62 e somente depois verificar sua aposentadoria. Ao fazer um planejamento antecipado, descobre que existem dois vínculos antigos que não aparecem no Kines. Ela ainda possui 4 anos para procurar carteiras de trabalho, olerites, extratos e documentos. Agora imagine que essa mesma pessoa descubra o problema apenas aos 62 anos, exatamente quando pretende parar de trabalhar. A dificuldade será muito maior. É por isso que planejamento não significa apenas descobrir a data da aposentadoria. Significa também preparar a aposentadoria. Planejamento também serve para evitar contribuições desnecessárias. Em determinadas situações, sim, o segurado pode estar contribuindo sem compreender exatamente como aquele recolhimento influencia seu benefício futuro. Uma análise pode ajudar a verificar quanto contribuir, por quanto tempo, qual categoria previdenciária utilizar e quais efeitos essas contribuições poderão produzir. Mas atenção! Planejamento previdenciário não significa criar contribuições artificiais ou utilizar mecanismos para burlar a legislação. O objetivo é organizar a vida contributiva dentro das possibilidades legais. E é possível aumentar a aposentadoria com planejamento? Essa pergunta precisa ser respondida com cuidado. Planejamento não garante aumento de benefício. Em alguns casos, a pessoa já está contribuindo da maneira adequada e não existe nenhuma providência capaz de melhorar significativamente sua aposentadoria. Em outros, porém, a comparação das regras, a correção de informações e determinadas decisões contributivas tomadas com antecedência podem produzir resultados diferentes. Por isso, qualquer promessa de aposentadoria maior garantida deve ser vista com cautela. Cada histórico é único. Planejamento previdenciário não é apenas para quem ganha muito. Esse também é um mito. Uma pessoa que recebe um salário mais baixo pode sofrer bastante se tiver a aposentadoria atrasada por 6 meses ou 1 ano devido a problemas documentais. Da mesma forma, alguém que possui longa vida contributiva pode descobrir que existem períodos importantes que não foram reconhecidos. Portanto, organização previdenciária interessa a qualquer pessoa que dependa do INSS para sua aposentadoria. O que deve ser analisado em um bom planejamento? Normalmente, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, o Kines completo. Segundo, as carteiras de trabalho. Terceiro, as contribuições realizadas ao longo dos anos. Quarto, eventuais atividades especiais. Quinto, períodos rurais, militares ou de serviço público. Sexto, possíveis vínculos não reconhecidos. Sétimo, as regras de aposentadoria disponíveis. Oitavo, a estimativa do valor do benefício em diferentes cenários. E nono, qual poderá ser o melhor momento para apresentar o pedido? Aposentar mais cedo ou receber mais? Essa talvez seja a pergunta mais importante do planejamento. Imagine dois caminhos. No primeiro, a pessoa pode se aposentar imediatamente. No segundo, ela precisa trabalhar por mais algum tempo, mas poderá obter um benefício melhor. Qual é a escolha correta? Não existe uma resposta universal. Uma pessoa pode preferir parar de trabalhar imediatamente. Outra pode considerar vantajoso permanecer mais algum tempo. Além do valor do benefício, devem ser considerados aspectos pessoais
profissionais e financeiros, o planejamento fornece informações, a decisão final é do segurado. Cuidado com promessas. Também é importante fazer um alerta. Desconfie de propostas como: vamos dobrar sua aposentadoria. Você tem aposentadoria garantida. Existe uma revisão que serve para todo mundo. Ou: pague determinado valor e receberá o teto do INSS. Previdência não funciona dessa maneira. Cada benefício depende do histórico contributivo e das regras aplicáveis ao segurado. Então, planejamento previdenciário vale a pena? Para muitas pessoas, sim, principalmente porque ele pode responder antecipadamente quanto tempo você possui, se existem erros, quais documentos estão faltando, qual regra pode ser utilizada, quando será possível requerer a aposentadoria e qual poderá ser o resultado financeiro de diferentes alternativas. Em alguns casos, o planejamento mostrará que não existe nada a corrigir. E isso também é uma informação valiosa. Significa que o segurado poderá seguir seu caminho com maior segurança. Em outros casos, poderão ser identificadas inconsistências importantes anos antes do pedido. Em resumo, planejamento previdenciário não é uma promessa de aposentadoria maior. É uma forma de organizar informações e tomar decisões com antecedência. Quanto mais complexa for a vida profissional do segurado, maior tende a ser a importância dessa análise. O ideal é não esperar o último momento, porque a aposentadoria não começa no dia em que você entra no Meu INSS e aperta o botão Pedir aposentadoria. Ela é construída durante toda a vida profissional. Conhecer seu histórico, conferir suas contribuições e planejar seu futuro pode evitar muitas surpresas. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com familiares e amigos que também estejam pensando na aposentadoria e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos jurídicos claros, objetivos e atualizados sobre INSS, aposentadorias e direito previdenciário. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.